Nesse vídeo a gente vai trazer um tutorial, um passo a passo completo para você fazer o cadastro na Coinex e utilizar ela para uma empresa ou para o MEI. A gente vai fazer o cadastro completinho para que você consiga usar a sua empresa, usar o MEI, para você estar utilizando aqui na parte de trade, no P2P. A gente vai verificar tudo isso, então vem comigo. Vamos lá, vamos verificar aqui na prática como fazer aqui na parte do KYC, fazer aqui a configuração e o seu cadastro completo. Se você já criou sua conta, se você ainda não criou, o link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Além disso, já tem um QR Code passando aqui em cima para facilitar ainda mais você abrir a sua conta. Pelo nosso link e o QR Code, você tem benefícios exclusivos e vitalícios, além de você poder utilizar aqui até US$ 100 de cashback nas taxas de trade. Você vai poder utilizar isso para você fazer as suas transações com maior facilidade, com o menor custo possível, tá? E a Coinex, além do mais, é uma corretora que você não tem reporte, então você pode fazer trades ilimitados, sem preocupação e com a melhor coisa que tem, que é a privacidade. Aqui a privacidade é a melhor maneira, é a primeira coisa que é mais vista aqui pela Coinex. Vamos lá na prática, galera. Seguinte, a gente vai vir aqui, por exemplo, para facilitar, a gente vai clicar no botão aqui comprar cripto, vai clicar aqui no botão negociação P2P e aqui quando eu clico, por exemplo, em vender cripto, a gente vai clicar aqui em vender, ó, e ele já pede aqui para a gente fazer aqui a verificação KYC completa, tá? Isso aqui tem que ser feito para conseguir fazer aqui e utilizar o serviço de P2P, que é o de peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa. Aqui o F2FA já foi feito, você pode clicar aqui na nossa playlist Tutorial Coinex, Coinex Aprendiz, tem uma playlist aqui só da Coinex, como criar conta, como fazer o KYC, como fazer aqui no caso 2FA, e a gente vai fazer hoje como fazer o KYC para a empresa. A gente vai clicar no botão aqui, ó, fazer a verificação agora, e aqui automaticamente ele já envia a gente para a página aqui de fazer o KYC. O fazer o KYC da parte pessoal, ou seja, de pessoa física, é muito simples. É o básico do básico, tá, galera? É informações complementares, botar o nome completo, endereço, aquela coisa toda de praxe. Vai carregar um documento ali, você vai pegar, bater a foto do documento, pode ser identidade, passaporte, tá? Documentos que você consiga ter uma foto ali para ele validar aqui realmente a conta. E o terceiro passo é fazer o reconhecimento facial. Essa é a parte da KYC de pessoa física. Já a pessoa jurídica, a gente vai clicar aqui em cima, galera, ó, verificação empresarial. Quando eu clico aqui, já muda completamente todo o patamar. Ó. Você recebe aqui, ó, pela verificação aqui, você vai ter aqui um privilégio aqui de saque, retiradas aqui de até US$ 5 milhões, tá? Gerente do suporte exclusivo para o serviço empresarial 24 horas por dia. E aqui tem as informações que a gente precisa estar preenchendo. Informações da empresa, diretor de KYC e o beneficiário final. Tá? Aqui ele pede para preparar os documentos, documento de registro, estrutura acionária, contrato social e documentos legais, lista de conselhos de administração dos últimos 12 meses, o link aqui para consulta do registro da empresa para verificar a autenticidade do registro, uma carta oficial de autorização, uma carta de compromisso, carteira de identidade do diretor ou passaporte, tá? Carteira de identidade ou passaporte do beneficiário final e foto de identificação com a mão, tá? Vai ter que segurar a foto aqui assim para ele validar. Documentos de certificado de incumbência opcional e documentos complementares opcional, tá? Ó, por favor, preenche, carrega as informações conforme necessário. Uma vez que as informações são verificadas, elas podem não ser modificadas. A verificação de identidade Coinex atualmente não é suportada para instituições dos Estados Unidos e nem do Reino Unido, que não é o nosso caso aqui. O resultado será enviado para o e-mail dentro de 5 a 10 dias úteis, tá? Por favor, verifique o e-mail para você entender e verificar se já chegou ali a sua resposta em relação ao cadastro. Vou clicar aqui, ó, para ser elegível, tá? E vamos clicar para fazer a verificação. Aqui o primeiro passo é o nome da empresa, então coloca aqui o nome Razão Social, não o nome fantasia, ok? Razão Social. Aqui o número do registro vai ser o CNPJ.
tipo de negócio e aqui a fonte dos fundos, tá? Aqui você vai colocar qual o tipo do negócio e aqui como é que é a fonte dos fundos. Por exemplo, se você tem uma empresa aí de vendas, você vai botar aqui vendas. Se você tem uma empresa aqui de compras, você vai botar aqui compras. E aí você vai colocar exatamente a fonte da verso, a fonte ali de rendimento, né? Como é que é ali as rendas da empresa. Por onde que vem? Vem por vendas? Vem por consultoria? Você vai colocar exatamente aqui. Aqui o número do celular comercial ou o endereço de e-mail, pode ser o endereço de e-mail que você utilizou aqui, inclusive, para fazer o seu cadastro. Na nacionalidade ou região, você vai colocar aqui, se for o caso da sua empresa estar no Brasil, você coloca aqui Brasil, endereço do registro da empresa, um site do governo com o link da consulta da empresa, então você vai colocar aqui algum site que consigam fazer a verificação do CNPJ ali para fazer a consulta, tá? Tem vários sites aí, tem o Sintegra, tem vários sites aí que você pode estar utilizando justamente para a pessoa fazer aqui essa consulta. O motivo da candidatura não é preciso escrever, aqui eu não tenho asterisco, então você pode pular. Aqui são as partes de uploads, tá? Aqui ele fala que tem que ser arquivos em JPG, JPEG, PNG e PDF, tá? O tamanho limite no máximo de 10 megas, tá? E o limite de nome do arquivo de 50 caracteres no máximo, tá? Não coloque nomes muito grandes nos arquivos. O máximo de upload são de 5 arquivos, ok? Aqui o certificado de registro da empresa original ou certificado de registro da empresa, tá? Então aqui seria aquele documento lá que sai certinho sobre a empresa com todos os dados. Se for o MEI, é aquele documento que sai logo no MEI, que vem com todos os dados completinhos ali do MEI, tá? Estrutura acionária da empresa. Você vai clicar aqui para baixar o modelo, é um modelo que vai ser colocado aí para vocês verificarem, mas é simples também, só você seguir o modelinho ali também. Aqui a política da empresa, tá? A política da empresa, eu até anotei aqui num papelzinho para trazer para vocês informações sobre esse e essas duas aqui abaixo, tá? Então, continuando aqui, ó, aqui é a política da empresa normal, você vai colocar aí, vai fazer, se não tiver, você faz uma política da empresa. Aqui é o lista de conselho de administração nos últimos 12 meses, significa que caso a empresa tenha muitos acionistas, você pode pegar aqui e fazer uma lista da administração, lista do conselho, faz um documento bonitinho também. Aqui você pode baixar o modelinho, ó, fica mais fácil, né? O modelinho da carta de autorização. E aqui embaixo do compromisso também é só baixar o modelinho e fazer ali, no caso, a anotação corretinha. Aqui não precisa o COI e também não precisa de documentos suplementares, não tem asterisco, tá? Fez essa parte aqui, vai para a próxima aqui, que eu vou fazer o meu aqui, ó. Você vai vir para a próxima, que vai ser o diretor do KYC. Provavelmente é quem realmente é o diretor aqui, consegue estar fazendo ali no caso a verificação e depois o beneficiário final provavelmente pode ser o mesmo aqui do que o diretor, mas a gente vai fazer juntos aqui essa parte mais complementar. Depois de preencher toda essa parte aqui, a gente vai para a próxima etapa. Vou clicar aqui no botão de próximo. Agora aqui nessa parte a gente vai fazer o seguinte, vamos lá, ó. Diretor KYC. Aqui informações do diretor, seja o proprietário da empresa, o sócio majoritário, aquela coisa toda. Se for MEI, é o seu próprio MEI. Se for uma empresa aí que tenha sócio, você vai colocar quem é o diretor, quem é o sócio majoritário. O nome da família, o nome próprio, aqui a nacionalidade, aqui o documento, se você vai ser passaporte ou carteira de identidade, o número da carteira de identidade, aqui vai carregar uma foto, aqui ó, fazer o upload. Aqui a foto tem que ser em JPG, JPEG ou PNG e o limite máximo de 5 megas, tá? Certifique-se que o certificado de identidade e declaração estão claramente visíveis, os textos nos quais são completos e totalmente expostos, tem que estar tudo bem direitinho. Aqui é a parte frontal, faz aqui, e aqui é a parte, faz o upload da carteira de idade, o ID, e aqui a parte de trás, aqui segurando aqui, ó, essa aqui vai fazer um upload de uma foto segurando a identidade, tá? Aqui, ó, por exemplo, tá? Vai fazer o upload de uma foto sua segurando a frente do documento de identidade e a declaração em mão. Escreva a data e a Coinex. Escreva a data aqui e, ó, por exemplo, igual tá aqui a fotinha, ó, Coinex em cima, tá? E embaixo você bota a data, tá? As imagens tem que ser no JPG, JPEG ou PNG, no máximo 5 megas, tá? Então aqui eu fazer o upload e aqui ó, é a amostra da identidade frontal, é esse. E aqui você vai botar seu beneficiário final, ou seja, se a pessoa que realmente é o beneficiário aqui para receber ou para fazer transações. Vou fazer o meu aqui e a gente vai prosseguir aqui e enviar, ok?
mas é bem simples de estar fazendo mesmo. Ó, só para poder ficar bem direitinho, eu botei aqui no inglês só para a gente poder verificar. Aqui é o último nome e aqui é o primeiro nome. Então você bota aqui, sei lá, por exemplo, seu nome, seu primeiro nome e aqui você bota o restante, tá? Então, por exemplo, aqui Paulo da Silva, tá? Então, Paulo da Silva Pereira. Então, você vai botar aqui Paulo e aqui da Silva Pereira, tá? Só para você entender. Coloquei no inglês para ficar mais fácil, que acaba que às vezes a tradução não fica, tava nome da família, né? Então, aqui é o primeiro nome e aqui o restante do seu nome, beleza? Aqui nacionalidade, aqui se vai ser a identidade ou passaporte, aqui você coloca o número da sua identidade, vai fazer o upload aqui da parte frontal da sua identidade, aquela que tem a foto, e aqui você faz aquela foto sua segurando a sua identidade ou passaporte, a parte da frente, a parte da foto, tá? E um papel escrito CoinNext com a data, tá? Bem simples assim para você estar fazendo. Vou fazer aqui, a gente dá um next e aí depois é só aguardar verificação aqui ser feita. Pode levar de 7 a 10 dias úteis, ok? E você tem que ficar monitorando o seu e-mail para verificar se foi aprovado ou não, se tem alguma pendência que você tem que estar mandando depois para eles. Na parte final agora já aparece aqui, ó, auditoria de verificação corporativa, o resultado será enviado para o seu e-mail de 5 a 10 dias úteis. Por favor, verifique o seu e-mail. Então é só fazer a verificação ali constante do e-mail para saber a resposta. Caso tenha algum tipo de questão, você pode abrir um ticket, tá? Para abrir o ticket, galera, você pode vir aqui no botão de... Deixa eu ver se é aqui. Tem um lugar aqui. Ah, não, acho que é aqui embaixo. Você vai descer e vai falar aqui, ó, fale conosco, tá? Quando você clicar aqui, vai ter uma opção aqui, ó, para você fazer ajuda de algum produto, ó. Feedback sobre conta, produto, serviço e outras sugestões. Você pode clicar aqui com o suporte e falar com eles. Aqui você pode estar perguntando alguma questão ali que aconteceu, caso ali tenha alguma necessidade para você fazer com o seu envio dos documentos, né? Você clica aqui, manda um e-mail para eles e aí eles vão estar respondendo para você o que você precisa corrigir para aprovar aqui a sua conta jurídica, a sua conta PJ ou a sua conta MEI, que você pode utilizar aqui pela CoinNext, tá? Então, basicamente, esse era o vídeo que eu queria dizer para vocês, uma maneira de você fazer o KYC aqui para a empresa, para você utilizar o P2P aqui e conseguir fazer trades aqui e a privacidade ser mantida ainda, ok? E aproveita e coloca aqui embaixo se você sabia que tinha essa possibilidade de você ter uma conta MEI, uma conta PJ, uma conta jurídica aqui pela CoinNext.